Olá, começa agora o Informe-se ao vivo, direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje, quarta-feira, 6 de outubro, conversaremos sobre o engraxate que virou PhD. E para isso, recebemos o Dr. Gil Lúcio. Gil Lúcio Almeida foi engraxate, vendedor de rua e líder estudantil, é graduado em fisioterapia e mestre pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, é doutor pela Iowa State University e University of Illinois at Chicago, tem pós-doutorado pela Rush Medical Center, é cientista, empreendedor, orador, professor de várias universidades. Também é presidente do CREFITO, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, e autor do livro O Engraxate que virou PhD e de dezenas de artigos científicos. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. E você pode participar. Ligue 2141 8610 e faça sua pergunta que o professor Gil Lúcio irá respondê-lo. O assunto é bem interessante. Obrigada pela presença, doutor Gil. Eu que agradeço, Rose, por esta oportunidade de falar com vocês. E para começar, como assim o engraxate que virou PhD? Explica um pouquinho antes de nos aprofundarmos no tema. Rose, o PhD é o doutorado no sistema de ensino americano. É a maior titulação acadêmica numa universidade americana. E eu cursei o meu PhD em Chicago, me tornei então um doutor pelo sistema educacional norte-americano e sou o ex-engraxate. A minha história, na verdade, é a história da maioria do povo brasileiro, que é uma história de um povo de luta, de batalha, e no livro eu conto a história desse menino. Esse menino que enfrenta todas as dificuldades, mas procura no estudo e no trabalho a forma de vencer as barreiras do dia a dia. Ser engraxate foi a sua primeira experiência profissional? Foi a primeira experiência, Rose. Eu tinha 8 anos e meio de idade, quando nós migramos do campo para a cidade, assim como ainda hoje, né, milhões de famílias no mundo migram diariamente do campo para a cidade em busca de uma vida melhor. Havíamos perdido tudo numa plantação sem frutos e quando o caminhão para em frente àquele casebre, infernizado pelo trem de ferro, ali descobri que tudo que havia aprendido sobre como cultivar a terra não poderia ser usado. E quantas vezes nós nos preparamos para fazer algo e o destino nos reserva outro. E aquele era um momento de mudança na minha vida. Fui para a frente da fábrica e descobri que os homens, mesmo debaixo de toda aquela poeira, amavam ter o sapato brilhando. Interessante. Então passei numa mercearia, consegui uns pedaços de madeira, do dentista umas escovas de dente usada, do alfaiate levei uns pedaços de pano, fui para o fundo daquele casebre e construí a minha primeira caixa de engraxate. Mas ainda precisava das graxas e das escovas, algo, acredite, muito caro para uma criança falida na época. Coloquei aquela caixinha então nas costas e fui em busca do crédito, em busca de comprar a prazo fiado. Puxa. E antes de entrar naquela loja, algo, Rose, que gostaria de compartilhar com os seus telespectadores, eu deixei que aquela energia gostosa tomasse conta do meu corpo. Senti todos os pelos do corpo, dos pés, a cabeça arrepiando. Sabia que eu tinha o não. E eu precisava desesperadamente do sim e não poderia falhar. Propus então àquele senhor que me vendesse aquele material a prazo. Depois de muita negociação, ele me concordou em me vender apenas uma lata de graxa preta e uma escova. Saio dali e começo então a executar o meu primeiro projeto estratégico. E quando eu começo a engraxar o sapato do meu primeiro freguês, o sapato de Mário era marrom e a graxa era preta. Puxa. Contei a Mário então
a minha história, ele se interessa, vai ali próximo e compra a graxa marrom, e ali eu atendi o meu primeiro freguês, e desde então nunca parei de ganhar dinheiro. Nossa, e a criatividade nasceu aí junto com esse projeto, né? Claro, e você vê que coisa engraçada. Logo, logo eu descobri algo muito importante que nos cobra e nos joga para frente. Quando eu achei que estava tudo resolvido, eis que eu começo a ver engraxates aparecendo de todo lado. Isso é muito comum. Você entra num segmento, no mercado, sim, você acha que é só você, até você entrar nele. Quando você entra, você descobre vários competidores naquele seu ramo de negócio. E na vida daquele engraxate não foi diferente. Fui então para casa e construí uma cartelinha descartável que colocava entre a meia e o sapato, porque havia descoberto que nada deixava os meus fregueses mais chateados do que, ao ter o sapato engraxado, levar a meia suja para casa. E adivinhe, Rose, 15 dias depois eu estava sendo copiado por todas as crianças. Então, o que é bom tem mesmo que ser copiado e sempre vai ser. Sim. Aí precisava inovar mais uma vez. Fui para casa, peguei aqueles frasquinhos de Rexona, coloquei água com sabão, lavava o sapato, e aquilo dava, antes de engraxá-los, e aquilo dava um brilho todo especial. Mas disse aos meus fregueses e aos meus concorrentes que havia uma magia naquela água e sabão, e eu não iria dar o meu segredo. Exato. E veja, hoje, olhando para trás, eu não acho que eu menti para eles, porque existia mesmo magia naquela água e sabão, que era a vontade daquela criança de vencer, de servir melhor os seus fregueses, de fazer a diferença. Né? Uma dedicação especial. Nessa época você tinha 8 anos. 8 anos e meio. E como era a sua rotina, seus hábitos de estudo, a sua rotina como criança nessa área? De manhã eu ia para a escola. Eu lembro que, como era gostosa aquela sopa de fubá com sal, né? Era a nossa principal alimentação do dia na época. E voltava à tarde para casa, pegava a minha caixinha de engraxate, trabalhei até os 14 anos em várias funções nessa cidadezinha, e ia para frente da fábrica e ficava mais ou menos até 8 horas da noite, atrás dos meus fregueses e trabalhando. Quando voltava para casa, fazia sempre a lição da escola, e no outro dia era a mesma coisa. E nos finais de semana era quando dava para ganhar mais dinheiro. Então tinha que trabalhar também, domingo de manhã era o boom do... E você não brincava então? Na sua infância você não brincava com amiguinhos, ir para o quintal um do outro? Era trabalho? Eu lembro muito de papai quando eu fui bater uma bola com os coleguinhas na rua. Ele foi lá e me trouxe pela orelha. Eu não entendia, porque se na rua eu poderia ganhar a vida, por que não poderia ter a alegria? Mas não criei nenhum ressentimento, porque nós estamos falando de um homem que teve 29 irmãos, que perdeu a mãe aos 5 anos de idade. O pai dele casou de novo e deu mais 19 filhos ou irmãos para ele, né? E então eu sempre procurei entender muito o mundo que meu pai veio. E no mundo que ele veio era um mundo muito rigoroso, muito rígido. E as crianças no campo sempre foram chamadas para ajudar no orçamento, para ajudar na lavoura, para ajudar na manutenção da família. Então aquilo para mim era muito normal. Mas eu queria dizer a você, como brinquei com aquela caixinha de engraxate. Né? E aí tem algo muito interessante na minha infância, durante essa época, quando nós estávamos passando fome, mamãe nos chamava para o futuro. Eu lembro que a gente estava dividindo um ovo entre os irmãos e ela dizendo que queria comprar uma travessa de vidro temperado que se leva ao forno. E o vidro temperado para nós naquela época representava o novo, o moderno, a vida melhor que nós queríamos ter. Nós sabíamos que aquele casebre não era digno de nossas vidas
que nós podíamos e deveríamos lutar por algo bem maior. E aquilo me marca muito. E trago isto muito forte dentro da minha alma. Então, veja, desde aquela época, eu comecei a entender algo que vem influenciando toda a minha vida. Quando eu chego com o meu primeiro dinheirinho de engraxate, dou para a mamãe, ela começa a chorar e fala, filho, mas você é apenas uma criança. E eu pedi que ela não chorasse, porque eu iria fazer da minha vida, do meu trabalho, a minha oração e a minha diversão. Eu acho que essa foi a minha grande sacada. Foi mesmo. Usar da adversidade, fazer da adversidade, não uma oportunidade de lamentação, mas sim um momento único para você aprender com ela e poder crescer. Eu acho que isso me ajudou bastante. Da infância pobre ao pós-doutorado, o que foi mais difícil? Mas você vai me responder depois do intervalo. Eu estou conversando com o engraxate que virou PhD, professor Gil Lúcio Almeida. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí, já prepare a sua pergunta, porque ele está aqui e vai ser uma delícia o programa. Até já! Estão abertas as inscrições para o vestibular 2011 da Universidade de Santo Amaro. As inscrições para o curso de Medicina podem ser feitas até o dia 18 de outubro de 2010 e os demais cursos até o dia 20 de outubro de 2010. Acesse o site www.unisa.br. Venha para a Unisa, 42 anos de tradição. Em parceria com a Operação Blessing e a Unisa, a SOBEI realizou um mutirão da saúde na unidade da Bela Vista. Nós resolvemos trazer essa ação, essa Operação Saúde para cá, pensando aí no bem-estar, no equilíbrio dessa comunidade aqui do bairro da Bela Vista. Participaram da ação os cursos de Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia, Biologia, Psicopedagogia e Educação Física, atendendo a comunidade em todos os quesitos necessários. Fomos convidados, e com muita honra viemos participar do evento aqui na SOBEI, que é uma instituição que já é nossa parceira, porque já participaram em atividades na própria universidade, em outras disciplinas, como motricidade humana, planejamento. Entre as atividades prestadas, estavam inclusas avaliações médicas, físicas e odontológicas, além de jogos recreativos. As ações comunitárias para a comunidade acadêmica é sempre muito importante. Nós procuramos sempre fazer essas ações em lugares carentes, em lugares que tenham um público que necessite das nossas atividades, que necessite do nosso trabalho. Os alunos aproveitaram para colocar os conhecimentos em prática e ajudar a comunidade. Bem gratificante como profissional futuro, como aluno. Vem engrandecer muito o nosso conhecimento e poder estar ajudando a população em geral. Essas atividades orientam a população sobre as melhores maneiras de cuidar da saúde e fazem os alunos exercitarem a cidadania. Voltamos a conversar com o professor Gil Lúcio, o engraxate que virou PhD. No bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, mas antes nós recebemos duas perguntas e eu gostaria que você respondesse. Marilene Santos, do bairro Campo Limpo. Você tinha algum truque para garantir clientes quando era engraxate? Eu acho, Marilene, que o meu maior truque é o grande sorriso nos lábios. Rose, papai dividia as mulheres entre as de sorrisos bonito no rosto, nos lábios, e as feias. Então, na verdade, eu acho que ele estava certo e eu devo muito isto ao meu pai.
Sempre receber o outro com um grande sorriso é a alma de um bom negócio. Quantas vezes, Marilena, você entra numa loja, é mal recebida, o que você faz? Por melhor que você esteja apaixonada por aquele vestido, por aquele sapato, você vai virar as costas e vai embora. Exatamente. E isto, Rose, ocorre porque nós humanos, nós não viemos neste mundo apenas atrás de bens materiais, que é muito importante. É importante que tenhamos uma vida material digna, boa, Sim. mas nós procuramos algo mais. E esse algo mais começa, no meu entendimento, com um grande sorriso nos lábios. Recentemente foi feita uma pesquisa, Rose, e perguntaram às mulheres o que elas mais admiram no homem. E adivinham? Sorriso. O sorriso não foi nenhum atributo físico. E nem financeiro. E nem financeiro. Talvez até para compensar um pouco os meus atributos físicos, eu sorri tanto. Que bom. Uma outra pergunta do Anderson Francoso, de Piraporinha. Qual foi a maior quantia em dinheiro que você ganhou sendo engraxate? Eu lembro, Anderson, que uma vez eu estava engraxando o sapato de um médico da cidade e ele me deu o que seria equivalente hoje, Rose, a quase 20 vezes o que se paga para uma engraxada de um sapato. E aquilo marcou muito. E hoje, sempre que posso, quando estou engraxando o sapato com alguém, eu procuro dar uma boa gorjeta. Porque a boa gorjeta, ela anima muito, ela cria uma expectativa para a gente sempre fazer melhor. E toda vez que você trata bem um freguês, isso vale para o engraxate, vale para o balconista, vale numa universidade, vale para tudo na vida. Sempre que você faz bem algo, a pessoa procura te retribuir da melhor forma possível. Eu ganhei muitas gorjetas na vida, mas essa foi a que mais me marcou. Hoje em dia, quanto seria para engraxar um sapato no dia a dia, você sabe? Olha, uns R$5 aqui em São Paulo, dependendo do lugar, um pouco mais, né? E eu ganhei o que seria equivalente hoje a uns R$100. Puxa, uma boa grana. Não, para o engraxate, muito dinheiro. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Ligue e participe, faça como a Marilene e o Anderson. Ligue e o Dr. Gil irá responder as suas dúvidas. A pergunta que eu tinha deixado no ar, né, da vida pobre passada, do engraxate para o doutorado. Como foi esse passo enorme? Eu lembro, Rose, que há 40 anos o Armstrong deu o primeiro passo na Lua e eu assistia na TV preto e branco de uma tia minha, porque televisão eu fui conhecer já jovem. E ele disse uma frase que me marcou muito, que é aquilo que ele estava dando um pequeno passo para o ser humano, mas um passo gigantesco para a humanidade. E aquele talvez tenha sido o maior feito material da humanidade até hoje, colocar um outro ser humano numa lua. E aquilo me marcou muito, porque ali eu havia decidido que eu iria trilhar o caminho do conhecimento, o caminho da ciência. Um ano depois, a seleção canarinho ficaria campeã no México, né, em 1970. E no 7 de setembro, eu e os meus colegas desfilamos vestido. Eu era o vestido de goleiro Félix. Mas o que me inspirou mesmo, com todo o carinho que tinha e tenho pelo Pelé, mas era a vontade de conhecer e ajudar a nossa sociedade a dar gigantescos passos também. E então o caminho aí foi sempre nunca desgarrar do estudo, sempre procurar estudar todo dia, aprender algo novo a todo momento. Você não deu trabalho para os pais, no sentido, menino, vai estudar. Não, você tinha amor pelos estudos. E os seus pais sabiam disso e o incentivavam. Olha, na minha casa nem tinha espaço para esse tipo de
de questionamento da nossa parte, né? Porque na rígida educação do meu pai, não seria admissível de jeito nenhum ao menino homem, por exemplo, se dar ao luxo de ficar fazendo esse questionamento. Eu lembro, Rose, que eu tinha 5 anos de idade e alguém veio entregar um embrulho em casa, numa bicicleta, e quando eu pego no chão a taturana, entrego para minha mãe, era uma taturana preta, mãe, caiu da bicicleta. Eu achei que era um courinho da bicicleta. E ali, aos 5 anos de idade, eu conheci pela primeira vez o que era dor. E durante meses eu assistia na parede do meu quarto, à noite, filmes de terror. E na rígida educação de papai era inadmissível um menino homem, mesmo aos 5 anos, sucumbir ao medo. E chorar muito. Ligar a luz, impossível. Ir para o quarto da mãe, inaceitável. Não sobrou outra alternativa senão aprender a humanizar os meus monstros. E isso me ajudou muito. Aprendendo a humanizar os meus monstros, colocando eles sob o meu comando e controle, eu aprendi que eu era maior que o medo. E isto me ajudou em todos os momentos da minha vida onde o destino me reservou uma situação que eu poderia ter sido imobilizado pelo medo. Como foi aquela taturana, que na verdade ela ficou paradinha porque ela estava com medo da garra daquela criança. Que bacana. Uma outra pergunta antes de prosseguirmos. A Rosana, de Interlagos. Qual a importância da infância difícil para a escolha da carreira? Boa. Rosana, a sua pergunta é muito bonita, te agradeço por essa pergunta e queria responder a sua pergunta contando para você algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha por volta dos 11 anos de idade. Rose, eu saí vendendo frango e cabide, frango vivo, 2 frangos no ombro e uma dúzia de cabide do outro. E passando na frente de uma das casas mais influentes, a menina da minha idade sai e fala, mãe, que coisa feia aquele menino vendendo frango e cabide. Aquele negócio, Rosana, cortou a minha alma. Eu andei umas 2 quadras, coloquei a mercadoria no chão e comecei a chorar. Devia mesmo estar parecendo ridículo, vendendo 2 coisas que não tinha nada a ver. Frango e cabide. Frango e cabide. Vivo ainda. Aí lembrei da taturana, de como eu humanizei os meus monstros e percebi que eu estava, Rosana, sendo imobilizado por um dos piores medos da nossa sociedade, que é o medo do julgamento do outro. Hoje entendo que o preconceito daquela menina é um preconceito da nossa sociedade contra o trabalho e principalmente o trabalho infantil. Eu não vim aqui na Unisa defender o trabalho escravo na infância, porque isso é inaceitável. Mas eu acho muito importante, Rosana, que as nossas crianças comecem a entender e valorizar o trabalho, por mais humilde que ele seja. Eu gostaria muito hoje de encontrar aquela menina. Hoje eu fui descobrir que ela vive em extrema dificuldade. Ela tem uma filha, ela não faz os trabalhos simples porque acha que não é digno dela, mas ela tampouco se preparou para fazer os trabalhos complexos. Então, gostaria de encontrá-la e dizer para ela o quanto os trabalhos, o exercício dos serviços e dos trabalhos simples. E nós estamos falando do trabalho do ser engraxate, o servente de pedreiro, vender as coisas na rua, quer dizer, fiz de tudo um pouco. E como aprendi com esses trabalhos e como uso o que aprendi nesses trabalhos para hoje exercer funções de comando. O que eu queria dizer para a Rosana é o seguinte, Rô, não tem nada mais gostoso do que você chegar na sua casa, pôr a sua cabeça no travesseiro e saber que você não é fruto de uma mentira e saber que você é fruto de um trabalho, de um estudo árduo. Então procure ver nessas dificuldades momentos singulares para você estar aprendendo, porque você vai estar mais apto do que aquelas crianças que infelizmente hoje provavelmente não têm essas experiências de estar vivendo no mundo real. Antes de ir para os Estados Unidos, quem mais o influenciou na sua vida?
Olha, sem dúvida nenhuma, eu diria que a estrutura familiar, por mais difícil que tenha sido, por maior que tenha sido a dor de ter enfrentado a realidade da fome, a realidade de perder tudo, e vou dizer para você, Rô, eu nunca vi uma dor maior do que os olhos de uma mãe vendo os seus filhos passarem fome. Isto é realmente muito, muito triste. Mas eu diria que a minha mãe, né? A minha mãe, eu daria o crédito para ela em primeiro lugar, porque ela sempre foi uma guerreira, ela nunca deixou que nós nos imobilizássemos pelo medo da adversidade. E ao meu pai também, pela vida que ele me deu e por ter mostrado sempre que nós deveríamos estar trilhando o caminho aí do trabalho e do estudo. Estamos recebendo mais perguntas. Vamos aproveitar aqui o embalo. O Flávio, do Jardim Ângela. Existe alguma coisa em sua vida profissional da qual você se arrepende? Ô Flávio, quando eu era estudante, eu cometi um erro muito básico. Eu achei, Rose, durante